O processo todo acontece da seguinte forma. Isso a gente costuma chamar de reposição de drogas, ou seja, a utilização de um medicamento, de uma droga, para um tipo de doença que não estava prevista, vamos dizer, originalmente, quando aquele medicamento foi produzido. A produção de um medicamento, ele demora muitos anos, né? 5 anos, 10 anos para você desenvolver do zero, vamos chamar assim, um medicamento. Então, quando você faz essa reposição, você acelera esse processo, porque o medicamento, de certa forma, ele já foi testado para outros tipos de doenças, mas já foi testado, é um medicamento existente. E cada um desses medicamentos, eles são relacionados com certas moléculas que são ativos daquele medicamento. Então, o processo se inicia no computador, a computação gráfica e modelos matemáticos de altíssima complexidade para modelar essas moléculas desses medicamentos. Começamos com 2.000 moléculas no Laboratório Nacional de Biociências, né, que é uma das organizações do Ministério. Dessas 2.000, né, que testaram, né, no computador, notaram que 6 delas conseguiam se encaixar nessa proteína do vírus. Então, essas daí passam por uma segunda fase de teste, que é a fase in vitro. Então, das 6, 2 delas ficaram muito promissoras. Então, foi escolhida uma delas, a que teve o melhor resultado, 94% de sucesso. Então, essa daí passa para a fase 3, que é a etapa final desse processo, que é o teste com pacientes. Aí sim é o teste para valer, vamos dizer assim, né? E com uma probabilidade muito boa de sucesso, porque já teve sucesso nas fases anteriores. E aí você entra no que a gente chama de testes clínicos com um grupo de pacientes. O medicamento ele já existe, mas para outra aplicação, vamos supor que fosse um medicamento para dor de barriga, né? Então ele está ali, já está na farmácia e tal, e de repente, durante esses testes, tanto computacional quanto in vitro, né, você notou que aquele medicamento ele pode também ter um efeito inibidor do vírus do Covid. Então passa-se para os testes clínicos. Os testes clínicos, ele tem um padrão, né, internacional, é um padrão já muito bem estabelecido. Segue-se, nós vamos seguir aqui no Brasil exatamente esse padrão, não existe nada de novidade no tipo de teste que é feito. E esse teste dura, para a quantidade de pessoas, são 500 pessoas, esse teste deve durar em torno de 4 semanas. E é interessante que você vai ver, geralmente eles separam o grupo de testes por 500 pessoas, 250 tomando medicamento, 250 não tomando. Você tem que ter uma comparação, né? Então, das pessoas que estão ali no hospital, todas elas têm um certo tratamento que teriam de qualquer forma. Esses funcionam como o grupo de teste, né? E 250 delas vão receber o medicamento, né? Aí você consegue comparar com aquilo. Por exemplo, se eu cheguei no hospital com certos sintomas, todas as pessoas que chegam no hospital têm um tratamento, né? E vai continuar sendo assim. Algumas delas que fazem parte dos testes vão ter uma observação muito maior, né? E vão receber o medicamento, né? Para ver o efeito desse medicamento em cima daquelas pessoas. E por que tem que ser no hospital? Porque tudo tem que ser fiscalizado, olhado com detalhes. Aquele paciente tem que ser acompanhado com detalhes, o efeito em cima de como aquilo melhora, né, a sua saúde, ou não. Então, como é que aquilo vai ser feito. E então, se eu chego no hospital, por exemplo, com certos sintomas, eu sou internado, eu vou ter o tratamento normal, né? Se eu fizer parte desse grupo, dessa metade, 250 que está recebendo medicamento, eu posso ter, né, uma melhora mais acentuada. Agora, se eu não faço parte desse grupo, eu vou ter o tratamento normal que todo mundo está tendo lá normalmente, né, no hospital já. O que é feito na ciência é sempre baseado, é sempre como se fosse tijolinhos, né? Você faz uma parte, você descobre alguma coisa, a partir daquele resultado você amplia esse conhecimento. Então, a gente toma um cuidado muito grande com a vida humana. Então, tudo isso é feito da maneira padronizada, um sistema internacional muito, muito bem estabelecido durante muitos anos. Todos os medicamentos que a gente tem nas prateleiras hoje, nas farmácias, passaram por esse processo de testes clínicos, vamos chamar de testes com pacientes, num protocolo muito, muito bem rigoroso e muito bem feito. No final desses testes, o que acontece é que, uma vez aprovado, né, você tem a probabilidade maior, vamos dizer, do medicamento funcionar, mas também tem uma probabilidade do medicamento não funcionar da maneira como a gente esperava. Supondo que tudo dê certo, que funcione esse medicamento, no final desses testes, a Anvisa
ela vai estabelecer que aquele medicamento, além da função original, ele também tem essa nova função e os médicos então podem receitar também no Covid. Então esse que é o processo como um todo. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ministro Marcos Pontes. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.